que o Senhor merece, mas nós estamos aqui de pé, sempre disponíveis para fazer o melhor para o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, meu Pai querido, nesse momento, Deus, nós gostaríamos de te agradecer pela permissão que o Senhor nos deu de ter chegado até aqui, de ter vencido tantas batalhas diárias, mas nós estamos aqui de pé. E nós estamos aqui para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós queremos entronizar louvores ao teu coração. Nós te pedimos que o Senhor nos visite essa noite, sinta-se em casa, sinta-se à vontade em nosso meio, permaneça em nosso meio, vá conosco para casa, permaneça em todos os momentos em nossas vidas. E desde já nós te agradecemos pelo culto maravilhoso que o Senhor vai nos permitir realizar. Em nome de Jesus, amém. Vamos declarar ao Senhor que nós vemos Ele em tudo. Vamos render brados de louvores ao Senhor, dizendo aleluia. Nós vemos Ele nos mínimos detalhes. Amém?
que Ele é o algo mais importante e que nós precisamos dele nessa noite. Você vai declarar que você precisa do Senhor, porque se você disser, eu não preciso de ti, como é que você chegou até aqui essa noite? Se é Ele que te dá o fôlego de vida todos os dias. Então, vamos declarar que nós precisamos dele com toda a nossa força. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma rosa anseia moradas, assim venho ser de ti. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Desfazer de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Desfrutar o teu amor, mas teu ar eu respiro, preciso de ti. Desfazer de ti, Senhor, desfazer de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Desfrutar o teu amor, mas teu ar eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Quando eu sei sua misericórdia sem fim. Como meu Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Desfrutar de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena desistir. Desfrutar o teu amor, mas teu ar eu respiro, preciso de ti. Desfrutar de ti, das lutas me livrar, afastar de ti. Frieza, escuridão, não cegar, pois eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer de qualquer fim. Distante de ti, Senhor, não posso
Quantos estão alegres nessa noite? Levanta a sua mão e diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim: meu Deus, obrigado, porque o Senhor me dá forças para vencer. E eu estou aqui nas tuas mãos. Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Marcos. Glória a Jesus. Que bom que você veio. Eu creio que hoje, deste ano, foi o dia mais frio. Pelo menos eu estou sentindo isso. Amém? Foi quem concorda comigo que foi o dia mais frio esse ano aqui. Hoje está frio, mas eu sou crente. Amém, irmão? Crente quente. Diga comigo, eu sou crente quente. Isso aí. Marcos capítulo 9, versículo 16. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a continuação daquela mensagem que eu preguei semana passada. Eu falei sobre a porta da verdade e hoje eu vou falar sobre mais alguma porta hoje. A porta da libertação. Amém, irmãos? Terminou, mas eu não entreguei tudo que eu tinha que entregar, então eu vou falar. Amém? Amém. Marcos capítulo 9, verso 16, diz assim: E Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo? O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor veja, porque ele está sendo dominado por um mau espírito e não pode falar. Sempre que o espírito toma o corpo dele, ele pega o meu filho e joga ao chão e começa a espumar a sua boca e ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Eu já pedi aos discípulos do Senhor para que expulsasse o espírito, mas ele não consegue. Eles não conseguiram. E Jesus disse: gente sem fé, até quando vocês ficarão assim? Até quando eu os aguentarei? Tragam o menino. Quando levaram o jovem, o espírito que estava nele sacudiu o menino com força, e ele caiu e começou a rolar ao chão, espumando a boca. Jesus perguntou: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito toma ele e joga ele no fogo para matá-lo, outras vezes na água. Se o Senhor pode, então nos ajuda. Tenha pena de nós. Então Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Amém? Amém. Pai, fala conosco nessa noite. Eu só peço o teu auxílio para que o Senhor nos use nessa noite e que possamos aprender essa palavra. Toque em nosso coração, toque em nossa alma e toque em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Deixa sentar, irmãos. Eu tenho certeza que esta palavra vai mexer um pouco com você, porque é muito forte todo esse acontecimento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com um demônio muito forte no corpo. Quando eu falo de um demônio muito forte, é um demônio que quer acabar com a vida da pessoa. Porque existem pessoas que elas carregam demônios no corpo, só que o demônio, ela já está pior que o demônio. O demônio não consegue tomar o corpo dela. Amém? Ela consegue ainda ser mais forte que o demônio. Ah, pastor, mas como assim? Você já vê aquela pessoa, que a pessoa ela é tão ruim, mas ela está na medida dela. Ela é brava, mas ela está na medida dela. Existem pessoas que são pessoas tão terríveis, irmãos, que nem o demônio quer mexer com elas, porque são tão ruins de coração, tão bravas, tão difíceis de voltar atrás, tão difíceis de pedir perdão, tão difíceis de dar um abraço. Você já viu? Tem gente que é o seguinte: ó, pastor, ó, irmãos, eu já vi. Na hora que o irmão vai cantar aqui, vai falar bem assim: ó, chegou a hora de você abraçar o irmão. Tem irmão que sai do banheiro e
está dizendo que é crente. Então esse aí está dominando o demônio. Porque o demônio não deixa a pessoa liberar perdão. Ela está dominando o corpo e o demônio. Mas já esse jovem, a Bíblia conta que esse pai estava desesperado. Esse pai não tinha mais conhecimento do próprio filho, porque o filho não tinha mais domínio sobre o seu próprio corpo. Me traz alguns relatos de algumas vezes que eu já estive ministrando que já manifestaram alguns demônios. E assim, irmãos, uma vez, eu tenho até filmado essas coisas, eu fui tocar numa mulher assim, ó, quando eu toquei nela, ela começou a rodar, uma mulher desse tamanho. E eu estava ministrando numa igreja que eu chamei as pessoas que bebiam, pessoas que queriam parar de beber, tudo no altar. E tem uma ministração que eu faço, que eu falo bem assim, ó, se a palavra de Deus é forte, o mal que está na sua vida vai manifestar agora. Quando eu encostei a Bíblia na mulher, assim, a mulher começou a rolar na igreja, começou a rodar, derrubou o altar, derrubou tudo, e o povo ficou assim, porque era uma pessoa normal, uma pessoa que todo mundo conhecia, porque cidade pequena, todo mundo conhecia, mas era uma mulher pequena, ela derrubou o altar e começou a fazer aquele alvoroço assim na igreja. Eu falei, deixa, solta ela, segurar pelo cabelo aqui. O povo até com medo de arrancar o cabelo na mulher. Eu estava segurando o cabelo dela, eu falei, dá a Bíblia aí agora. Quando eu encostei a Bíblia nela, ela ficou em joelho. Porque no nome do Senhor toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas aquela mulher, ela estava lá pedindo ao Senhor libertação do vício dela. Esse jovem, ele não estava lá por isso, ele estava lá levado pelo pai. Só para você ver. O pai dele foi lá pedir socorro. Senhor, o meu filho, e com certeza ele não teve acesso a Jesus primeiro. Com certeza ele estava conversando com os discípulos e os discípulos começaram a fazer algum alvoroço, ou os discípulos começaram a orar e não conseguiram ter eficácia na oração, não conseguiram dominar o menino manifestado. Aí Jesus falou: o que está acontecendo aí? Vocês têm que visualizar a Bíblia. O que está acontecendo aí? Aí ó, Jesus, ó, o menino manifestado aqui, ó, está se jogando no chão, mordendo os lábios. Aí Jesus falou: o que está acontecendo? Aí o pai do menino começou a relatar, desde pequeno ele faz isso. Ele não pode ficar sozinho em casa porque ele se machuca, ele tenta se matar, ele bate com a cabeça no chão. Aquelas conversas de criança que o pai precisa ter cuidado. E ele fala assim: eu nunca tive uma vida em paz. Com certeza ele fez essa declaração para Jesus, porque eu não posso sair. Todas as vezes que eu saio, Jesus, o meu filho tenta se jogar no fogo. Todas as vezes que eu saio, o meu filho tenta pular de um espinhadeiro, se jogar dentro d'água. Então eu não tenho uma vida tranquila por causa desse mal que está no meu filho. Olha para você ver. Você chega e fala bem assim: mas pastor, essa criança procurou esse mal? Talvez não. Talvez foi alguma situação, herança maldita. Se você tem na sua família pessoas que já mexeram com bruxaria, pessoas que já mexeram com macumba, feitiçaria, e você ainda sente algum mal no seu corpo que você não sabe, pastor, ó, todas as vezes que eu vou orar me dá uma dor de cabeça, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa para Deus, meu corpo fica pesado, todas as vezes que na hora de ir para o culto vem uma dor na minha coluna. O mal tem que sair da tua vida, porque primeira coisa que eu quero dizer para você: o mal não quer que você seja liberto. Este menino aqui, ele fazia essas façanhas dentro de casa, mas a Bíblia fala que quando ele foi ao encontro de Jesus, esse demônio tomou posse do corpo do menino, para não deixar de encontrar Jesus, não deixar de encontrar os discípulos, porque ele sabia que aonde Jesus estava, ali havia libertação. Tem muitas pessoas que elas vêm ao encontro de Jesus, só que elas não abrem o coração. Quando eu estou ministrando fora, que eu não conheço as pessoas, eu começo a falar: ó, quem quer ser liberto de cigarro, de bebida, vem aqui na frente agora, quem quer ser liberto. Porque para Jesus fazer, você precisa querer. Se você não querer, Jesus não vai fazer. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, é que Jesus fala assim: ó, eu bato na porta, se você abrir, eu entro. Agora, se você não abrir, eu não vou entrar.
Então Jesus ele não faz nada que a gente não permite. Quem crê que é assim? Então aquelas pessoas que vêm no altar, aí tem gente, irmãos, olha, que eu faço algumas coisas assim, eu faço teste, boto o povo para beber cerveja no altar, tem gente que começa a vomitar. Alguém já vê esses vídeos meus? Aí eu boto assim, as pessoas começam a vomitar, e tem gente que bebe e fala, tô sentindo nada, tá boa. Aí eu falei, então você desce. Você quer parar de beber? Não quero não. Pode descer. Porque você tem que querer. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus não é, Jesus Cristo não é, ele não é invasor. Ele não é invasor. Ele não faz nada na nossa vida que a gente não permita. E para a glória de Deus, as pessoas já foram salvas, já foram libertas através dessas orações. Mas essa criança que chegou aos pés de Jesus, Jesus ele faz uma declaração para os discípulos. Ele fala assim, olha, esse jovem só vai conseguir ser liberto do mal lá na frente, através de jejum e oração. É muito importante esses cultos de oração aqui na nossa igreja. Graças a Deus é um culto forte. Pastor, a igreja não vem, mas é um culto forte para o número da nossa igreja. É ou não é, normal? Tem igrejas aí, ó, que tem 200 membros, o culto de oração não vem 10 pessoas, irmãos. É uma vergonha, porque orar não é fácil. Você pensa que orar é qualquer um que ora? A Bíblia fala que quem ora tem um acesso poderoso a Deus. Eu só estou de pé por causa das orações dessa igreja. Eu só estou de pé porque Deus cada vez mais tem levantado os homens e mulheres para orar por mim, orar por você. É por isso que esse altar aqui é cheio de milagres, porque tem oração nessa igreja. É por isso que essa igreja não tem escândalo, porque tem oração nessa igreja. É por isso que nós estamos de pé, porque a oração faz o crente ser crente verdadeiro e ter a unção na vida. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles não estavam preparados. Preste atenção, isso aqui é forte. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não estão preparadas. Não é que não estão preparadas para receber o milagre somente, mas não estão preparadas para ir para a batalha espiritual. É por isso que quando a gente vai evangelizar, a irmã Laurecia, o irmão Vivaldo, eles sempre falam, gente, faz um jejum. A irmã Lau que fala muito isso. Quando você for cantar, se prepara, faz um jejum de entrega, porque cantar por cantar, irmãos, está lá na lagoa hoje o povo cantando, lá em Tororó o povo está cantando. Nós não estamos aqui cantando por cantando, nós estamos aqui para adorar o nosso Rei Jesus. Aleluia. Você não está aqui nessa noite para ver o pastor, para ver a Catarina, para ver ninguém, porque aqui ninguém é mais interessante do que Jesus Cristo. Nós estamos aqui para adorar, para glorificar, para ver o nosso Deus Criador que nos libertou, que mudou a nossa vida, tomou a chave da mão do inimigo e falou, não, esse aí é meu, eu não abro mão dele. Todos nós aqui já passamos por um processo desse. Agora tem vitórias na nossa vida que nós só vamos conseguir a partir do momento que entrarmos em guerra com jejum e oração. Você sabia que Deus já abençoou tanto a sua vida e você fala assim, pastor, eu nunca fiz esse jejum que você tanto fala. Eu nunca fiz esse movimento de oração. Pastor, eu nunca orei meia hora. Você sabe quais foram os momentos que eu mais orei na minha vida? Os momentos que eu estava passando por prova. Não foram os momentos bons. Por incrível que pareça, eu estou errado. Era para mim ter todos os momentos de oração, bons e ruins, de entrega na presença do Senhor. Só que muitas vezes a gente só se lembra mais de Deus quando a gente está naquele aperto. Quando a gente está com a corda na garganta, que as dívidas apertam, que você entra em um problema e você fala, meu Deus, eu não consigo sair, eu preciso da tua mão. Aí você ora, porque você sabe que a oração tem poder. Você sabe que a oração tem efeito. Aí você fala, eu vou fazer um jejum porque eu quero incomodar Deus. Eu vou fazer um jejum porque eu quero que Deus olhe para mim. O jejum prepara você para vencer, para caminhar, para batalhar. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja tão abençoada. É um povo tão bom. Tem coisas que eu prego aqui, eu falo assim, graças a Deus que a nossa igreja já é assim. Tem coisas que eu falo nesse altar que eu fico de coração alegre, sabe por quê? Porque nós vivemos isso. E é importante viver. Se você ainda não está vivendo essa vida de jejum e oração, você tem que começar a viver. Porque os dias estão maus, irmãos. Olha, é filho matando pai, pai matando filho.
O cara tem uma distribuidora, aconteceu hoje que é ontem. Ele, a namorada, chega a gente lá e mata de facada, de tiro. E acho que muitas vezes é a pessoa até boa, mas o cara está devendo alguém. Hoje as pessoas matam o outro por causa de R$2. Hoje a pessoa, se você, eu não sei se vocês acompanham as matérias aí, um cara estava brigando com o outro, o cara chegou lá para parar a briga, o cara chegou e matou o outro. O que parou a briga. Então hoje, infelizmente, a gente nem problema dos outros, a gente pode entrar. Às vezes a pessoa está tomando tanta carga negativa para a vida, tomando tanta decisão errada, a gente querendo abençoar, querendo ajudar, fala, irmão, não faz isso, irmão, não se envolve com isso, irmão, para de andar com aquilo. A pessoa vira para você e fala, ó, vai tomar conta de sua vida. As pessoas estão assim hoje. Infelizmente, o pastor, até o próprio pastor, as pessoas não estão querendo ouvir o pastor mais, é tanto que para dar conselho hoje eu estou com medo. Tem gente que me liga assim, pastor, eu estou passando por isso, aquilo. Eu falei, meu irmão, é verdade. Meu irmão, é verdade. E o que você acha? Eu falei, meu irmão, eu vou orar, ora também aí, para ver se Deus fala com você. Porque às vezes você dá um conselho, a pessoa fala assim, eu vou ver o que o pastor vai falar para me fazer o contrário. E a Bíblia fala que o anjo da igreja transmite a voz de Deus. Eu não quero nunca o seu mal, eu quero o seu bem, eu quero que você vença. Aí você, às vezes eu e você entramos em situações que a gente fala assim, meu Deus, eu já estou vendo que está errado, eu já estou vendo que vai dar errado, mas eu vou. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. O jejum e a oração, como eu já ministrei outras vezes aqui, traz o Espírito Santo para perto. O Espírito Santo, irmãos, tem igrejas aí que só pregam sobre o Espírito Santo. Eu gosto muito de ouvir os pastores da Universal pregando, porque eles falam muito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa caminhar com você. Você que serve ao Senhor, pastor, só tem eu de crente na minha casa. Então você precisa caminhar lado a lado do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você tem uma grande responsabilidade de salvar toda a sua família. O diabo ele vai tentar dar desinflamado direto em você, vai te atacar, vai tentar te humilhar, vai tentar te fazer parar. E se você não tiver em jejum e oração, você vai ceder. Se você não estiver forte, você vai parar. É por isso que você precisa entender que o jejum e oração é uma escolha. Os discípulos estavam fracos. É assim ou não foi? Você leu comigo aí, ó. Os discípulos, o demônio deve ter pegado o Pedro jogado para lá. Isso aqui foi antes do Pentecoste, né? O demônio deve ter jogado André para lá também. Pá! Aí Jesus falou, Pedro, o que está acontecendo aí? Aí Jesus entrou em ação, porque a Bíblia fala que se tinha uma coisa que Jesus fazia, era jejuar e orar. A Bíblia fala assim, cadê Jesus? Aí o povo olhava, os discípulos olhavam para o lado assim, Jesus não está aqui não. Aí um deve falar para o outro, Jesus deve estar orando no monte. Jesus deve estar orando. Então quando Jesus não estava ao olhar dos discípulos, ele estava orando. O que você está fazendo quando ninguém está orando para você? O que você está fazendo quando ninguém está do seu lado? O que você está fazendo quando as coisas apertam? Porque hoje, irmãos, é escape. As pessoas lá fora, elas falam, eu vou beber para esquecer meus problemas. O crente, ele precisa jejuar e orar. Porque os seus problemas não vão ser resolvidos com outra coisa a não ser na presença do Senhor. Você precisa ter a mão de Deus. Pastor, eu estou passando por uma situação que eu não sei o que eu não sei como resolver. Vai jejuar e vai orar. Que Deus ele vai entrar em ação, porque quando Deus entra, ele em ação em nossa vida, irmãos, demônios de autarquia, demônios que são imperadores lá no inferno, começam a partir em retirada. Sabe por quê? Porque o que está em você é maior que o que está no mundo. Amém. A gente precisa tomar posse disso. A gente precisa entender. Olha, tem pessoas que são escravizadas pelos demônios. Hoje eu estou pregando pesado hoje. Tem pessoas que são escravizadas. Pastor, eu gosto disso da Bíblia, mas eu não aceito isso. Pastor, eu só venho para isso, mas aquele eu não vou. Irmãos, quando as pessoas estão lá fora, as experiências
Muitas dessas experiências são tão traumáticas. Eu estava conversando há um tempo com um amigo meu, ele falou: rapaz, eu passei uma situação tão terrível. Eu estava me envolvendo com uma menina, essa menina, ela era a coisa mais linda do mundo. E eu não sabia, porque eu conheci pessoas novas. Esse pessoal que sai para a balada é o seguinte: toda vez que vai, conhece uma pessoa nova, faz uma amizade nova. E eu não conhecia, eu achei ela a coisa mais linda do mundo. Quando eu fui ver, chegou uma mulher para mim e falou bem assim: olha, eu tenho algo para falar para você. Se uma pessoa parou aí na rua, ele falando, e eu tenho algo para falar para você, ó, Deus está livrando você de uma mulher, que essa mulher, ela está com soro positivo, ela está idética, e ela está tentando entrar na tua vida. E nesse momento eu estou te alertando que é Deus que está falando com você, abre o teu olho. E o jovem já tinha marcado tudo, mas ela, ó, estava lá: olha, eu vou. Porque tudo que o diabo apresenta para nós parece ser bom, parece ser bonito, parece ser agradável, parece até que não vai dar problema. E esse jovem, ele conta que no dia que ele foi marcar, aconteceu alguma situação que ele não foi. Aí, resumindo, essa menina saiu para uma outra festa e chegou lá, ela se envolveu com outra pessoa, porque é o seguinte: o diabo, quando está no corpo da pessoa, a pombagira, ela não consegue ficar sozinha. A missão da pombagira é destruir lares, destruir família, traição. Ela não consegue ficar sozinha. Uma pessoa que está possessa por esses tipos de demônios, ela vai para a festa, ela quer acabar com o casamento, ela quer destruir a vida. Então, quando ela está sozinha, quando ela não acha ninguém que ela tem envolvimento, ela procura alguém. E nessa festa que ele não foi, ela se envolveu com outra pessoa e acabou se relacionando com essa pessoa. Aí não teve como se envolver mais com ele. E depois ele ficou sabendo que a menina tinha AIDS. Ah, pastor, e aí, o que o senhor acha? Eu falei: você vê, Deus trabalhou antes. Deus, ele não deixa ninguém ser enganado. Porque antes do diabo agir na sua vida, Deus já está agindo bem antes. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Olha, irmão, o diabo, ele pode até tocar em você. Só que antes do diabo tocar em você, Deus já tinha lhe avisado. Você sabia disso? Ah, pastor, aconteceu isso na minha casa, na minha família. Antes, Deus, ele tentou falar com você, você que não ouviu. Porque, principalmente a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Existem várias pessoas que elas não ouvem a voz de Deus, elas preferem ouvir a voz de lá de fora. É uma pessoa que tem a vida toda desorganizada, ela senta para conversar e começa a abrir a vida, ó. Começa a abrir a vida e começa a falar, ainda fala: o que você acha? Ah, uma pessoa que tem uma vida totalmente escandalizada. Eu não estou falando que todo mundo vai te dar conselho ruim. Eu estou te falando que quando a pessoa ela está fora da presença, ela não consegue discernir o que é bom para ela. Porque se você for perguntar para quem fuma, todo mundo sabe que o cigarro vai dar câncer de pulmão. Aí você fala: você quer um câncer de pulmão? Ela fala: não quero não, mas está fumando. Então, as pessoas elas precisam querer que Jesus liberte a vida delas. A libertação, para ela acontecer, nós precisamos abrir a porta e Jesus entrar nessa porta. Porque é uma das portas da nossa vida que é nós que temos que abrir. Ah, pastor, então, a porta do livramento, a porta do milagre, nós precisamos crer para receber isso. Ah, pastor, a porta da libertação, então quer dizer que Deus livra a gente da morte. Muitas vezes a gente nem quer isso. Mas eu quero dizer para você que a porta da libertação, quem abre na sua vida é você. Amém. Tem tanta gente que fala assim: ó, pastor, você sabia que já aconteceu isso comigo? Eu estou orando aqui, ó, Deus vai abrir a porta financeira para você. Você que não tem casa, vai levantar sua mão, eu vou falar para você ter uma casa aqui agora, ó. Aí teve gente que depois que terminou o culto, chegou para mim e falou bem assim: ô pastor, posso mostrar um negócio para você? Eu falei: fala, minha irmã.
Você ouviu seu orando aí, seu pregando, mas o senhor falou uma coisa aí que, sabe por quê? Na minha família, pastor, ninguém tem casa, todo mundo mora de aluguel, ninguém nunca conseguiu comprar uma casa. E por que vai ser eu, pastor? É brincadeira, irmãos? A libertação precisa ser aberta. A porta é ela que tem que abrir. Porque se Deus está na tua vida, nada é impossível para você. Tem gente que tem uma vida instável financeira, mas tem um problema tão sério. Tem gente que está passando por tantos problemas. Se nós formos conversar aqui, cada um passa por um problema. E é por isso que nós precisamos entender e falar: Jesus, eu abro a porta para o Senhor entrar. Entra na porta da minha vida emocional. Entra na porta aqui, eu estou abrindo a minha vida financeira para o Senhor entrar. Eu estou abrindo aqui a minha vida emocional, eu estou abrindo aqui a minha vida sexual, eu estou abrindo aqui a minha vida, minhas amizades, eu estou abrindo aqui, sabe por quê? Porque eu quero que o Senhor entre em providência, e eu tenho certeza que quando o Senhor entrar em providência, os anjos dos céus vão descer para me ajudar e eu vou receber a minha vitória. O que sustenta a vida do crente é o jejum e a oração. Irmãos, se você nunca teve essa experiência de jejuar e orar, comece a viver isso. Porque eu creio, olha, por pouquinho está começando uma guerra aí. Não sei se vocês estão entendendo. O nosso presidente, ele é tão abençoado que ele está metendo a mão, os pés e a língua onde não tem nem que meter. Já pensou, ele resolve lá do Irã, lá de Israel, fala: eu vou soltar uma bomba no Brasil. Um lugar que a gente não tem nem arma para se defender. Você já percebeu que você não tem arma? O nosso Brasil não tem arma, irmão. As armas que tem aqui é arma de tiro, eles não brincam com isso, eles jogam míssil. Eles têm míssil para acabar com Itapetinga só em uma jogada só. Então a gente precisa orar, irmãos. Se for morrer por servir ao Senhor, vale a pena. Agora, morrer porque alguém está falando besteira, morrer porque o mundo está se acabando, morrer porque passou no lugar errado, porque tem gente que está tentando ao nosso Deus. Você sabia que tem muitos crentes que desviam nessa época de agora? Olha, tem tanto pastor aí que faz acampamento, retiro, nesse está começando hoje, sabe por quê? Para aprender os jovens de hoje até terça-feira, porque tem muitos jovens que vão para essas festas aí também, aí chega lá, começa a beber, engravida, outro toma um tiro de bala perdida. O nosso prefeito aí fechou o circuito da festa todinho para não ter arma branca nem arma de tiro, porque ele sabe que as pessoas de bem hoje não carregam arma, mas bandido carrega arma. Então assim, muitas vezes tem uma pessoa que não tem nada a ver, só gosta de ouvir um forró, só não serve nem ao Senhor, mas não está fazendo nada. Eu vou lá na festa, aí chega lá, está tendo um tiro aqui, pá, pega um tiro, pega essa pessoa. Hoje está assim, irmãos. Quantas pessoas a gente assiste a televisão todos os dias? Fulano tomou um tiro de arma perdida aí. Então a gente precisa estar alerta. Como é que o cristão ele fica alerta? Em jejum e oração. Você jejua e ora para vencer o inimigo, você jejua e ora para vencer a morte. Porque a morte pode vir a qualquer hora e você tem que estar preparado. Nós estamos aqui, irmãos, vivendo dias difíceis. Eu não sei como é que vai ser meu filho. Eu fico olhando a menina de Júlia aí, olha que coisa, daqui um dia essa menina está andando aqui na igreja. Daqui um dia essa menina está aqui. Mas imagina a Júlia quando botar essa menina no colégio. Imagina aí, irmãos. A gente está vendo Mirelinha andando aqui, o filho de Simone aqui, está todo mundo bonito, mas imagina quando esses meninos for para a escola, que quando as mães mandam os meninos para a escola, manda lá, as meninas já fazendo as dancinhas de TikTok, os meninos já dançando aquelas músicas de hip hop, tudo pesada, fala mais palavrão do que a gente. Fuma, irmãos, tem criança, bota na internet que você vê criança fumando, criança de tatuagem, com 5 anos de idade. E aí?
como é que eu vou ter filho? Como é que eu vou vencer isso se não for por jejum e oração? A gente não vai conseguir. Mas se a gente tiver jejum e oração, a gente vai vencer. Amém. Porque o jejum e oração, ele amarra a sua mão na mão de Deus. O jejum e oração, ele priva você de coisas que só quem está próximo de Deus consegue ver. Eu estava ontem com a irmã Célia, ela contou um testemunho muito forte. Mas Célia fala no testemunho dela algo que chamou a atenção. Ela falou assim, ó, eu estava orando. Ah, pastor, então quer dizer que para me orar não precisa estar sozinho, não precisa estar na igreja, não. Você pode orar do jeito que você quiser. Tem gente que ora em espírito. Você não precisa nem abrir a boca. Você está aqui cozinhando, você está aqui, o Senhor vai cuidando de tudo. Em nome de Jesus, abençoe o meu povo. Eu creio que vocês, mulheres, a irmã de está lá trabalhando, quando não tem ninguém, ela está aqui pensando, ó, nos filhos, Deus cuida dos meus meninos. A vida é assim, irmãos. A gente precisa ter uma entrega. A gente precisa conversar com Deus. A gente precisa entender que precisamos disso, é essencial na sua vida, jejum e oração. Quanto mais você orar, mais Deus vai aumentar a tua fé. Aí quando aparecer um espírito maligno, ele vai partir em retirada por 7 caminhos, porque Deus é maior na tua vida. Aleluia, Deus. Amém? Já estou quase terminando. Deixa eu falar para você só mais uma coisa aqui. Jesus disse que as ovelhas são livres. Quando eu vi a Denise ali, ela está com roupa de ovelha hoje. Eu não sei se vocês viram. Roupa de ovelha. Jesus, ele nos chama de livre. Jesus não prende ninguém. Ninguém que está aqui está forçado. Ele não prende, ele não consegue fazer isso, porque Jesus, ele te ama. Quem ama não prende. Você já viu aquele negócio, quem ama confia? Desse jeito. Jesus, ele confia em você. Então Jesus, ele comprou você, mas para você ser livre. Já o diabo, quando ele toma conta, ele processa das pessoas, ele domina, ele escraviza as pessoas. Existem pessoas aí que são cavalos do inimigo. Existem pessoas que estão com a vida amarrada aí, ó, financeira. Ah, pastor, eu não posso, eu estou sofrendo nesse casamento, eu estou apanhando aqui, mas eu não posso largar porque ele me mantém. Ah, o esposo está aqui, ó, eu não sei o que eu faço, eu estou apanhando, eu estou sendo xingado, eu estou sendo traído, mas essa mulher, eu amo essa mulher. Existem filhos que estão aí, ó, aprisionados. Como é que é aprisionado? Ah, pastor, eu estou aqui na minha casa, o meu filho, meu pai está aqui, ó, oferece cerveja, oferece cigarro, faz um ambiente terrível na minha casa. Tinha um menino aqui na igreja chamado Clebinho. Eu fui buscar diversas vezes Clebinho na casa dele, da Clebinho que foi comigo aí, ó. Quando a gente chegava, abria a porta do carro para Clebinho entrar, Clebinho falava, pastor, graças a Deus você chegou agora. Era ou não era, Deus? As irmãs dele, irmãos, ó, fazendo festas dentro de casa. Bebida pesada. O povo, as meninas de 14 anos com um shortzinho desse tamanho aqui, ó. Aí quando ele entrava no carro, falou, graças a Deus, você chegou. As meninas de 14 anos tudo já é mãe. Então, dentro da casa dele está sendo um opresso. Então, ele precisa ter uma vida de jejum e oração para vencer isso aí, porque senão, meu irmão, o diabo está lutando para acabar com a vida dele. O diabo está dentro da casa dele. E ele nem pediu. Se fosse por ele, já tinha mandado embora. Mas o diabo está morando lá. Foi porque ele escolheu? Não, a mãe está lá, os irmãos estão lá. E já fez a casa do diabo. Porque tem gente que da mesma forma que a gente tem que fazer o lugar de Deus na nossa casa, tem gente que é tão séria. Eu me lembro que quando eu fui na casa da irmã lá, a irmã lá tem um lugar da oração lá, né, irmão? Ainda tem? Tinha um lugar da oração. Aí eu falei, Deus, por que você não faz isso aqui? Aí ele falou, esse é o lugar da minha oração. Esse é o lugar que eu vou orar aqui na minha casa. Eu já fui na casa de pessoas que sentam na mesa assim, tem uma cadeira que ele deixa vazia lá, com um prato e tarefa. Eu gosto, eu sou perguntador, né? Que é isso aí, meu irmão? Foi mais Jesus que está sentando aí. Tem gente que leva o negócio a sério. Então na sua casa tem que ter o lugar de Jesus. Tem gente, irmão, que só deixa o lugar do inimigo. Então a gente precisa preparar o nosso ambiente para receber o Espírito Santo.
A gente precisa preparar a nossa vida espiritual, nos fortalecer. Ó, quando você começar a orar e jejuar, eu garanto para você que você vai vencer situações que você está lutando há tempo. Ó, você está lutando há tempo, aí você vai vencer. Tem pessoas da sua família que vão ser abençoadas através da tua oração. Comece a orar porque você não orou. Comece a mandar um áudio aqui, ó. Ó, eu estou em jejum aqui, ó. E eu estou orando pela sua vida. Fala desse jeito. Comece a orar por pessoas da tua família que você nunca orou. Começa, pastor, eu não sei orar assim. Eu não sei orar igual a irmã Laurecia, igual a irmã Célia. Aí você prega um salmo primeiro. Fala assim, ó, minha irmã. Ô meu pai, ô meu tio, eu estou aqui em jejum hoje e eu lembrei da senhora, eu vou fazer um versículo aqui na sua Salmo primeiro. Aquele que não anda, aí você vai lendo. Essa palavra é para você. Sabe por quê? A sua palavra em jejum é potencializada. Amém. Quando você começar a orar pelas pessoas em jejum e oração, olha, você pode nem estar crendo, mas Deus vai fazer coisas para mostrar que Ele está com você. Porque Ele gosta de quem faz sacrifício. Deus ama quem sacrifica. Deus ama quem ora. Deus ama quem paga preço. É por isso, meu irmão, que quanto mais você mergulhar na presença do Senhor, mais Ele vai mostrar que Ele está contigo. E assim a gente vai fechar as brechas. Verdade, Jesus. Tem vezes que eu estou viajando, eu fico muito em jejum. É tanto que quando eu casei com Catarina, a primeira coisa que eu mudei na minha vida foi tomar café. Eu não era acostumado a tomar café. Eu ficava quase todos os dias em jejum, irmãos. É tanto que às vezes eu não quero fazer um jejum, quero tomar café. Aí chega lá, beijo, requeijão, banana. Aí pronto. Aí não tem jejum sério. Tá entendendo? E a casa é pequena, aí não tem como você falar, não vou passar. Sai do quarto. Daquela mesa, não. Aí você já sai do quarto e passa na frente da mesa, não tem requeijão, hein? Tá entendendo, irmão? Ela cuida do pão. Então assim, ó, às vezes o diabo tenta agir. Teve uma vez, ó, eu fui pregar no Rio Grande do Sul uma vez, e lá eu passei uma prova terrível. Foram 28 dias comendo arroz carreteiro. Aí teve um dia que o irmão me chamou para comer um churrasco, eu comi igual, eu acho que, eu até hoje nunca comi igual aquela vez. E eu comi, eu destruí tudo. O cara falou assim, pastor, você está possuído. Eu falei, não, papai, porque eu estava em um jejum. Jejum de carne, jejum de churrasco. E eu comi. Aí terminou o churrasco, eu deitei lá e fiquei assim, agradecendo ao Senhor. Aí terminou, o irmão falou, pastor, você quer levar churrasco para a pastora? Aí ele me deu uma vasilha assim, ó. Aí quando eu botei em casa, eu falei, pastor, eu só buscar a senhora aqui. Você pode comer aqui amanhã. Aí no outro dia, irmãos, ó, acabou a carne. Acabou e o jejum voltou. Aí eu falo para você, mas Deus me usou tanto. Deus me usou tanto. Na minha primeira viagem missionária que eu fiz, eu fiquei 40 dias no Rio Grande do Sul, isso tem 10 anos atrás. Eu ganhei, parece que foram 28 almas em 40 dias. Eu falei, ó, pra mim, naquela época, foi muita coisa. Às vezes eu viajo aí agora, pra você ver como é que a Deus ele faz crescer nas coisas, né? Às vezes eu viajo e eu fico um mês só, eu ganho 200 almas, 300 almas. Mas na minha primeira viagem, nem pregar direito eu não sabia. Eu saí de casa com 6 mensagens que era do meu pai ainda, ó. Eu saí e falava assim, ó pai, me dá aí umas mensagens. Meu pai, né? Eu gravava as mensagens dele, eu escrevia tudo. Eu falava, as que eu sei pregar primeiro é essas aqui. Aí eu chegava, pregava. A que eu via que acontecia, que o povo gostava, eu vou pregar essa aqui de novo, ó. Eu fiquei um mês, 40 dias pregando 6 mensagens. Todo dia eu pregava. Aí Jesus ia lá e salvava. O povo do Rio Grande do Sul, você dá um glória, povo. Frio, gelado, mas não é o clima, é o povo, porque cada lugar, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Rio Grande do Sul, o povo é assim. E aí, baiano, vem cá. Aqui, baiano, o povo chega aqui. Lá não, você fala, e aí, irmão? Puxa, rapaz, eu te conheço, é desse jeito.
24 anos, magro, subia no altar e as irmãzinhas olhavam assim, mas esse menino é tão novinho. Vocês lembram quando eu cheguei aqui na igreja? Então pronto. Mas eu estava debaixo do jejum da oração. Fora vocês que estavam orando por mim, né? Que vocês oram desde aquela época. Então a gente precisa ter o jejum como uma armadura nossa para a gente vencer a batalha. Amém? Jesus disse para mim e para você assim, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha que palavra forte. E você sabe quando é que ele fala esse versículo? Ele fala depois daquela palavra assim, ó, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas depois ele fala, ó, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto o diabo quer acabar com a nossa vida, Jesus vem para nos dar vida e vitória. Jesus vem mostrar para mim, para você, eu estou contigo. Foi eu que te livrei da morte. Foi eu que tirei você, ó, lá da cachaça, da prostituição, da macumba, da feitiçaria. Foi eu que tirei você. Porque se você estivesse lá, talvez você estaria morto. Mas Jesus entrou em ação na tua vida. E através da tua vida, seus parentes serão transformados. A sua rua será transformada. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai acontecer mudança, porque você não vai só. Jesus é contigo. Esteja regado em jejum e oração, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Baixe a sua cabeça que eu vou orar por você. Pai, nessa noite eu declarei que o Senhor é a porta da libertação. Que nós possamos abrir essa porta da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa entrar, tirar toda a bagagem negativa, tirar todo o mal, as coisas que nós nem sabemos. Arranca com as tuas mãos. Pai, nos perdoa, porque o Senhor é bom demais. Que nós possamos viver a transformação. Se tem alguém aqui nessa noite que está servindo ao Senhor e que ainda não deixou o Senhor entrar dentro de casa, que essa pessoa possa abrir a porta nessa noite, para que o Senhor possa fazer uma limpeza espiritual, arrancando demônios, arrancando maldições, arrancando total e fazendo a limpeza, nos dando uma nova história. Eu te peço que esta igreja possa despertar para o jejum e oração. Eu te peço que esse povo possa se levantar para viver no sobrenatural. Eu ainda vou ter notícias de pessoas nessa igreja aqui, ó pastor, fulano é da tua igreja, rapaz, eu estava passando, aquela pessoa começou a orar e o demônio caiu, a pessoa foi curada, aquela pessoa tem a presença de Deus, essa pessoa será você. Sabe por quê? Porque Deus tem algo contigo. Deus separou você para uma grande história. Você não é, meu irmão, tira isso do teu coração, que você é o maior empresário. Tira isso do teu coração, que você vai ser o melhor costureiro, o melhor pedreiro, o melhor na sua área. Tira isso do teu coração, que você vai ter a melhor casa, o melhor carro. Tira isso. Coloque no teu coração que você vai ser o melhor homem de Deus que você pode ser. Coloque no teu coração que você vai ser a melhor mulher de Deus que você pode ser. Porque isso sim vai fazer Deus te dar as riquezas dessa terra. Não adianta nada você não ter Deus na frente. Então coloca Deus. Deus ele fala, buscar primeiro o reino de Deus. Ele está falando que o lugar é dele. Não dê para outro lugar a posição que é de Deus na tua vida. Porque Deus, ele vai abrir tudo para você. A maior porta você não consegue, mas Deus ele consegue abrir. A porta mais difícil você não consegue abrir, mas Deus consegue abrir. Aleluia. E é Ele que tem a chave. Aleluia. Pai, nos abençoa, nos mostra o que nós devemos fazer para melhorar, para vencer, e que o Senhor possa se lembrar que nós estamos nessa terra e queremos caminhar contigo, e que o Senhor possa olhar para a nossa vida e ver essa vontade tremenda de caminhar contigo, em nome de Jesus, amém.
Se você pode, dar uma grande salva de palmas para Jesus.